Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda, é para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria então de refletir e analisar um pouco uma questão que de fato esteve muito presente na história da filosofia, né? Que é a relação entre fé e razão. Então, desde o início do cristianismo, né, do surgimento do pensamento cristão, ali na patrística, mas também no mundo medieval, essa questão sobre como compreender a relação entre fé e razão, ela esteve muito presente. Porém, devemos tomar muito cuidado, porque, dependendo como nós compreendemos isso, pode dar a entender que essa temática, ou essa discussão, ou essa problemática, ela surgiu apenas quando surgiu o cristianismo. Mas, na realidade, se nós pegarmos ali, antes no mundo grego, mesmo no mundo romano, já há uma discussão nesse aspecto, né, de como conciliar aquilo que nós cremos ou a prática religiosa que se tem com as exigências racionais que o ser humano sente necessidade, justamente porque ele é um ser racional. Então você vai ver muitas vezes elementos dessa discussão em Platão, né, em Aristóteles e também outros autores. Evidentemente que essa temática, essa discussão, esses autores vão fazer dentro do contexto deles e a partir, muitas vezes, de um linguajar diferente daquele que foi usado dentro do contexto cristão. Da mesma forma que você vai ver, muitas vezes, esse debate dentro da tradição judaica, como também da tradição islâmica e por aí vai. Ora, eu gostaria de expor e analisar um pouco essa questão, justamente porque hoje em dia, muitas vezes, ainda, né, muitas pessoas defendem não tanto essa incompatibilidade entre fé e razão, mas os termos que se usa é a questão da religião e da ciência. Ou seja, aquilo que a ciência diz é necessariamente contrária, oposta, né, àquilo que a religião diz. O que pensar disso? O que falar sobre isso? No fundo, repito, por trás de toda essa temática de religião e ciência está a antiga discussão sobre fé e razão. E é lógico que a maneira como nós compreendemos esse intercâmbio, essa relação entre fé e razão, vai depender muito também da compreensão e do conceito que nós temos sobre fé e sobre razão. Ou seja, quando estamos falando de fé, quando estamos falando de razão, estamos falando do quê? E eu gostaria de fazer essa análise de exposição a partir do pensamento agostiniano e do pensamento tomista. Ou seja, Santo Agostinho no contexto da patrística e Santo Tomás no contexto mais medieval, da escolástica, né, Agostinho ali, século IV e V, São Tomás de Aquino, século XIII, eles de fato, cada um ao seu modo, procuraram dar a sua colaboração sobre essa temática que sempre foi tão relevante, tão importante para os cristãos,
principalmente porque o cristianismo, desde as suas origens, desde o seu início, se apresentava como uma religião do Logos, a religião da razão. Ora, no caso de Agostinho, ele mesmo reconhece nas suas confissões, em outros textos, que ele teve um período da vida dele que, de fato, ele padecia de um certo tipo de racionalismo. Essa expressão, evidentemente, sendo usada no mundo antigo, ela sempre carrega, né, uma certa dimensão de anacronismo, né, porque o termo racionalismo ele vai ser muito mais presente, usado no contexto moderno, século XVII, etc. Mas, quando se usa esse termo no contexto patrístico, é no sentido de que Agostinho, de fato, ele hipervalorizava a razão humana e ele tinha essa postura de que, primeiro, ele realmente queria aprender e entender tudo por intermédio da sua razão, para depois ver se, de fato, ele acreditava em algo ou se ele tomava essa atitude de fé perante o objeto que foi apresentado a ele, né? Então, ele mesmo coloca, né, e muitos comentadores chamam atenção para isso, que ele se aproxima, por exemplo, da tradição maniqueísta, porque os maniqueus, de uma certa forma, prometiam isso, né? Primeiro, vamos ajudar você a entender várias coisas, né? A realmente saber usar a sua razão, para depois ver até que ponto ou em que, de fato, você vai acreditar. Ora, Agostinho, portanto, ele sai de uma mentalidade onde primeiro eu quero entender para depois crer, e depois é interessante que ele inverte isso, né? Creio para compreender, né? Isso, ou seja, essa frase de Santo Agostinho, creio para compreender, ela é muito repetida, né, por muitos estudiosos, muitos comentadores de Santo Agostinho. E se nós pegamos essa frase isolada, nós podemos chegar a uma conclusão um pouco equivocada, ou seja, nós podemos chegar à conclusão que, do ponto de vista agostiniano, né, ele estaria ali fazendo a defesa de um certo tipo de fideísmo, né? Ou seja, essa ideia de que a razão humana não alcança realmente as coisas, o conhecimento das coisas, nem sobre Deus, né, nem determinadas verdades, e, portanto, resta apenas a fé. Então, eu creio para compreender, dependendo como você entende isso, parece que Agostinho está fazendo uma defesa isolada da fé. E, na realidade, não é assim, ou seja, o modo como ele compreende a relação entre fé e razão, se por um lado ele diz, eu creio para compreender, por outro lado ele também vai dizer, eu compreendo para crer. Isso mostra, portanto, que Agostinho, depois que ele foi passando pelo seu processo de conversão, né, descobrindo Deus, a Cristo na sua vida e aderindo ao catolicismo, ele vai, aos poucos, entender que, na realidade, a razão precisa da ajuda da fé, por vários motivos, mas a fé também, de uma certa forma, é auxiliada e depende de alguns aspectos da razão. Então, o que ele diz sobre isso? Como entender essa articulação, tá? Quais são as conclusões que ele chega nesse contexto da antiguidade tardia, nesse contexto ali da patrística do mundo antigo. Ora, tem uma carta de Santo Agostinho, a carta número 120, né, onde ele fala especificamente sobre essa questão da relação entre fé e razão, né? Ele tinha recebido uma outra carta de um autor chamado Consêncio, e o Consêncio faz vários questionamentos ali, carta 119, e na 120 ele responde a essas interpelações feitas por Consêncio. E nessa carta 120, mas também em outros textos, né? Ou seja, você vai encontrar trechos das Confissões e na própria Cidade de Deus, né? No De Trinitate, que em determinados trechos Agostinho discute isso, né? Da mesma forma que no De Magistro, né? No De Livre-Arbítrio. Então, enfim, é uma questão que perpassa muitas vezes a obra de Agostinho, ou seja, os textos que foram sendo produzidos, mas essa carta 120 me parece uma referência interessante, além desses trechos de outras obras, né? Então, levando tudo isso em consideração, me parece que, do ponto de vista agostiniano, o ser humano, evidentemente, né, ele parte do pressuposto de que o ser humano foi criado por Deus, feito à imagem e semelhança de Deus, né? E também
entende que houve o pecado original, o pecado de Adão, que feriu profundamente a natureza humana, e, portanto, a natureza humana não foi destruída, mas ela foi profundamente ferida, ela perdeu determinadas coisas, né? E, através desse pecado de Adão, do pecado original, tem uma inclinação para o mal, que é a concupiscência, e tanto a sua sensibilidade, quanto a sua vontade, enfim, razão, né, etc., de uma certa forma foi atingida por tudo isso. Então, esses dois pressupostos são fundamentais para poder entender o modo e a maneira como Agostinho analisa essa relação entre fé e razão. Ora, Agostinho entende que há um trabalho da razão que é anterior à fé e há um trabalho da razão que é posterior à fé, né? E esse ponto aqui me parece que é fundamental porque mostra, de uma certa forma, como que esse trabalho, esse exercício da razão que é anterior à fé, ele tem uma razão de ser, ele tem uma função e, portanto, esse exercício da razão que é anterior à fé vai possibilitar algumas coisas, vai mostrar a importância e a necessidade da fé e de se abrir à fé, e, ao mesmo tempo, há uma presença da razão também no próprio ato de fé, né? Então, esses dois pontos aqui é importante. E, por outro lado, há um exercício, um trabalho da razão que é posterior à fé, ou seja, que só pode acontecer depois que eu já dei a minha adesão e realizei o ato de fé, tá? Então, em primeiro lugar, o que seria esse exercício de trabalho da razão que é anterior à fé? Então, seria justamente essa luz natural da razão, né? É a razão no seu plano natural, é a razão conforme e de acordo com aquilo que faz parte da nossa natureza humana, do modo como ela foi criada por Deus. Porém, né, a natureza humana não foi destruída, essa razão não foi destruída, mas o pecado original feriu tudo isso, uma razão enferma. Então, uma coisa é a razão humana, que já é limitada e finita, pelo simples fato de ser uma razão de uma criatura, né? Então, como é uma razão criada, criatural, faz parte de um ser criado, de uma criatura, só pelo fato de ser a razão de uma criatura já seria finita, limitada. Porém, com o pecado original, né? E digamos que essa limitação e dificuldade, ela se amplia, ela aumenta um pouco. Mas isso não quer dizer que o ser humano perca totalmente isso. Então, observando o mundo, observando a realidade, o ser humano observando a si mesmo, e principalmente pela descoberta, pela via da interioridade, essa própria razão, na medida em que ela vai se conhecendo, vendo não só a sua finitude, mas na medida em que ela vai vendo que ela é temporal, né? E, portanto, mutável. Então, na medida em que vai vendo que é mutável e temporal, né? Se é temporal, é mutável, se é mutável, ela vai vendo a sua finitude também, ela vai aos poucos compreendendo, segundo Agostinho, né, que ela não é o fundamento de si mesma, ela não é causa de si mesma, né, e, portanto, ela vai entendendo e percebendo a necessidade de transcender, de ir além de si própria. Então, a própria razão, a partir dos seus critérios, a partir das suas capacidades naturais, e na medida em que ela vai captando e aprendendo os princípios eternos e imutáveis, ela vai vendo que ela se julga e se analisa a partir desses princípios eternos e imutáveis, e se são eternos e imutáveis, ela que é mutável não pode ser causa deles, porque o inferior não pode ser causa do superior. Então, ela vai entendendo isso, e ao mesmo tempo ela vai entendendo a necessidade de ir além de si mesma, porque no fundo a própria razão humana, finita, criada, vai entendendo que a sua identidade, fundamento e origem está numa razão transcendente. Então, ao mesmo tempo que ela compreende que precisa ir além de si própria, até para poder entender o seu fundamento, razão de ser e identidade, ela também vai vendo a sua finitude e, portanto, as suas impotências. Ora, aqui entra o elemento fundamental, segundo Agostinho, porque na medida em que a razão vai entendendo tudo isso, é que o critério, né, de mutabilidade e imutabilidade me parece que é fundamental dentro da estrutura argumentativa montada por Agostinho. Você vai encontrar isso principalmente no livro 2 do De Libero Arbitrio, onde tem ali a famosa prova agostiniana da existência de Deus. Ele
discute elementos disso que eu estou expondo aqui. E é interessante porque na medida que ela vai entendendo tudo isso, ela também vai compreendendo a necessidade de se abrir à fé. Ela vai compreendendo, né, que ela precisa de ajuda, ou seja, então ela vai entendendo que precisa transcender, vai entendendo que tem sentido e é razoável ir além de si mesma e vai entendendo que de fato precisa de ajuda. Então é interessante como a luz natural da razão, nesse mero plano natural, ela vai mostrando ela vai descobrindo não só a necessidade de transcender e de ajuda da fé, como ela também vai entendendo a razoabilidade de tudo isso. Então essa razão, esse exercício da razão que é anterior à fé, não é tanto uma razão que consegue entender e compreender e explicar as verdades da fé. As verdades da fé, as verdades reveladas, esse exercício da razão que é anterior à fé, não alcança. Então, esse exercício e trabalho da razão que é anterior à fé alcança as verdades inteligíveis, ou seja, as verdades alcançáveis à razão e aos seus princípios naturais. Então, essas verdades inteligíveis ou verdades que estão no nível natural são alcançáveis por esse exercício da razão. As verdades reveladas, não. Mas, na medida em que ela vai alcançando essas verdades, ela vai compreendendo a necessidade de transcender, a necessidade de ajuda e a razoabilidade da própria fé. Esse é um ponto importante aqui, ou seja, Agostinho apresenta argumentos nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, essa razão, que faz parte da nossa natureza que Deus nos deu, ela também está presente no ato de fé. Porque é evidente que, do ponto de vista de Santo Agostinho, quando nós falamos de razão, né, razão para ele é essa possibilidade, essa capacidade que nós temos de relacionar, né, de associar, fazer uma associação, né, e uma relação de coisas, né, de ideias, de questões e inferir uma a outra. Então, veja que pela razão, né, nós somos capazes de analisar, de relacionar, de articular, de juntar, de separar, né, e de fazer, portanto, processos dedutivos ou de inferência. Então, falar de razão para Agostinho é falar disso. E quando nós perguntamos o que é fé do ponto de vista agostiniano, é óbvio que para ele, por um lado, a fé é um dom de Deus. Então, ninguém crê simplesmente porque entendeu tudo. Ninguém crê apoiado simplesmente na autoridade ou capacidade da razão, né? Mas sim apoiado em Deus, na autoridade de Deus, e, portanto, dizer que a fé é um dom de Deus quer dizer que, de uma certa maneira, Deus me ajudou. Deus me deu a fé no sentido de que Ele me deu a graça, que me ajudou a ter fé e a realizar o ato de fé. Então, por um lado, a fé é um dom de Deus, né? Um dom dado por Deus. Então, pressupõe toda uma ação de Deus e da graça na minha alma, né, na minha vida. Mas, por outro lado, para Santo Agostinho, a fé também, como ele diz em um dos seus sermões, né, é um pensar com assentimento. Ora, se a fé é um pensar com assentimento, pressupõe, por um lado, o trabalho, né, dessa questão da razão, né, ou seja, de analisar, de articular, de emitir juízos, etc. Então é um pensar, mas é um pensar com assentimento, ou seja, aonde de uma certa forma você já vai aderindo, aceitando aquilo que foi apresentado para você como objeto de fé. Então, se é um pensar com assentimento e ao mesmo tempo é um dom de Deus, quer dizer que, por um lado, é um dom de Deus, pressupõe uma ação da graça, mas é um dom que Deus dá apenas para criaturas que têm um tipo específico de natureza, que é a natureza racional. Né? Esse é o ponto aqui. Então, é um ato humano, porque pressupõe o uso de determinadas capacidades naturais, é um pensar com assentimento, mas, por outro lado, pressupõe toda uma ação da graça, né? na vontade, né? Na razão, enfim, na inteligência, no interior da alma. Então, isso mostra, e isso vai levar Agostinho, então, a concluir que, de fato, fé e razão precisam caminhar juntas, que elas não se opõem, não podem se contradizer.
Na carta 120 ele vai discutir um pouco isso, ele vai colocar que de fato foi Deus que nos criou. Se foi Deus que nos criou e nos deu uma natureza racional, então Deus nos deu uma natureza racional conforme a sua vontade, conforme a sua sabedoria. Mas quem nos deu a fé, de uma certa maneira, também foi Deus. Logo, Deus, qual seria o sentido de Deus pedir, né, para a gente abrir mão da nossa razão, abrir mão da nossa inteligência, para poder receber uma outra coisa que ele queria nos dar, que era a fé? Então Agostinho diz, Deus nos criou com a natureza racional, justamente para nos distinguir das outras criaturas, mas mais do que isso, para mostrar a nossa superioridade. Então, se Deus me deu a razão para mostrar que eu sou diferente da pedra, da planta, do cachorro, sei lá, da estrela, e ao mesmo tempo me deu isso para mostrar que devido a isso eu sou superior, qual é o sentido de Deus exigir que eu abra a mão, que eu venha a renunciar e anular a minha razão, isso que é específico da minha realidade humana, para poder receber o dom da fé? Então Agostinho diz, o ponto não é esse, né? Ou seja, Deus não pede isso, Deus não pediria isso, seria confuso, não teria sentido, né? Logo, ele vai dizer, para você receber o dom da fé, né, é óbvio que você precisa colaborar com a graça, se abrir à graça, não resistir a ela, mas você não tem que abrir mão da sua razão. Você não tem que abrir mão da sua inteligência. Porque se você não tivesse razão e inteligência, você nem receberia esse dom da fé e não teria como realizar o ato de fé. Porque é um pensar com assentimento. Portanto, Agostinho vai dizer que, de fato, há um trabalho da razão que é anterior e há uma presença da razão no próprio ato de fé. Mas há um exercício da razão que é posterior à fé, como eu já havia dito. E esse exercício da razão que é posterior à fé, aí sim, né, é essa razão que busca entender, essa razão que busca explicar. Não as verdades naturais ou inteligíveis que são alcançáveis no mero plano natural, mas as verdades reveladas. Logo, as verdades reveladas por Deus, eu preciso buscar a inteligência, a compreensão, o entendimento dessas verdades, evidentemente, na medida que é possível nessa vida, então Agostinho já deixa bem claro, ou seja, por um lado devemos buscar entender, mergulhar no mistério dessas verdades, tentar compreendê-las e vivê-las cada vez mais, mas já sabendo de antemão que nessa vida nós não vamos conseguir compreendê-las totalmente, né? E é um exercício, portanto, essa busca da inteligência da fé é constante, né? Onde a gente vai tentando compreender e expressar isso cada vez melhor, mas sabendo que nessa vida nós nunca vamos chegar a uma plenitude disso daqui. Então a gente vê claramente que o exercício da razão que é anterior é aquela história, eu entendo para crer. É um certo tipo de entendimento que me leva a crer, mostrando a razoabilidade do ato de crer. E eu creio para compreender é o sentido segundo, é o exercício segundo da razão. Porque aí eu creio, eu já aderi, eu dei minha adesão a Deus, aquilo que foi revelado. Lógico, vi sentido nisso e fui auxiliado pela graça. E ao mesmo tempo agora eu vou buscar entender porque eu já aceitei isso, né? E com a ajuda da graça e da fé, eu vou buscando compreender isso cada vez mais, né? Então a gente vê que, por um lado, esse exercício primeiro da razão, ele ajuda a fé no sentido de que ele prepara o caminho, no sentido de que ele vai vendo, né, a própria razão vai vendo a sua finitude, vai vendo a necessidade e razoabilidade da fé. Então esse exercício primeiro prepara a fé e ajuda a se abrir à fé e mostra que ter fé tem sentido, é razoável, né? E, portanto, faz com que a gente não confunda a fé com crendices e superstições, e a própria presença também, exercício, que nos possibilita até receber esse dom de Deus, tá? Mas, por outro lado, não é só a razão que ajuda a fé também ajuda a razão. Ou seja, o ato de crer e a fé do ponto de vista agostiniano não substitui a razão, não substitui. A fé ajuda a razão, auxilia a razão, mas não substitui a razão. Por isso que a gente não tem que abrir mão da nossa razão. Ah, professor, mas a gente tem que abrir mão do quê, segundo Santo Agostinho? Nós temos que abrir mão de uma razão soberba, de uma razão orgulhosa e, portanto, ter uma razão mais humilde. E isso já começa, de uma certa forma, lá no primeiro exercício. Então, numa obra de Santo Agostinho como Solilóquios,
né, quando ele está dialogando com a sua própria razão, e ela manda ele rezar, porque ele diz que quer, né, ela pergunta a ele o que ele quer conhecer, ele diz Deus e a alma, e depois, na sequência do próprio texto, a razão fala para Agostinho rezar. Então essa postura oracional, né, a própria razão, olha que interessante, a própria razão vê a necessidade da oração, vê a necessidade da fé, e essa postura oracional ela já indica também a importância da humildade na busca por Deus, na busca, né, pela verdade, etc. Então, esse é um elemento importante. Mas é óbvio que essa humildade ela vai se ampliando, se aprofundando cada vez mais. E na medida em que eu creio e realizo o ato de fé, aí essa fé vai ajudar a minha razão a ser cada vez mais humilde. Então, a fé ajuda a razão, ela não substitui. E de que forma ela ajuda? Ampliando os horizontes da razão. Fazendo com que a razão olhe os problemas, né, e perceba nesses problemas detalhes e aspectos que sozinha ela não conseguiria. Então a fé amplia os horizontes da razão. A fé oferece axiomas, princípios, critérios que ajudam a razão a enfrentar os problemas e questões, né, e desafios de uma maneira um pouco mais eficaz, um pouco mais ampla. Então isso não é pouco, da mesma forma que a fé também desafia a razão para que ela seja cada vez mais humilde e vai percebendo a sua finitude. Da mesma maneira que a fé também ajuda a razão a não desanimar, né? Ou seja, olha, você ainda não está entendendo, mas continue buscando com humildade que um dia você entenderá. Então tudo isso, ou seja, mostra que do ponto de vista agostiniano, realmente você tem uma relação de circularidade entre fé e razão, né? Ou seja, há uma razão anterior, há uma razão presente, uma razão posterior, e a razão que ajuda a fé e a fé que ajuda a razão, mas que no fundo, no limite, depois que eu morrer, né, não tem mais fé, como diz o apóstolo Paulo, e Agostinho vai lembrar isso, não tem mais fé, não tem mais esperança. Fé e esperança eu preciso nesse mundo, né, e também da caridade, mas depois só sobra o amor, né? O amor junto com todo aquele entendimento que nós tanto buscávamos. Então o grande problema aqui é que nós muitas vezes temos uma razão soberba ou absolutizamos a nossa razão, que é criada e relativa. São Tomás de Aquino, no século XIII, né, ele dá continuidade a todo esse pensamento, a todas essas discussões e elementos, né, que foram apresentadas por Santo Agostinho. Lógico que Santo Tomás, ele vai, em vários momentos, tanto na Suma Teológica, mas principalmente ali nos primeiros capítulos na Suma contra os Gentios, ele vai desenvolver, digamos, mais detalhes nessa discussão, mas é evidente que Santo Tomás ele vai defender que realmente fé e razão não podem se opor, não podem se contradizer, ou seja, ele vai se contrapor à chamada doutrina da dupla verdade, né, que alguns autores no contexto medieval defendiam, que é a ideia de que a verdade que é ensinada pela fé, pela revelação, e a verdade que é ensinada pela razão, não tem problema se forem totalmente contraditórias, né, cada uma diz uma coisa e uma cancela e anula a outra. São Tomás diz, não, a verdade que a razão ensina não pode contradizer a verdade que a fé ensina, por vários motivos, né? Então, no fundo, ou seja, ele vai defender essa coisa, se há uma unidade profunda, se Deus é um só, se a verdade é uma só, então não pode haver contradição entre a verdade que a fé ensina e a verdade que a razão alcançou. Então, se de fato a fé, né, a verdade que a fé ensina, a verdade revelada, realmente é verdade, e se a verdade é alcançada pela razão realmente é verdade, não pode haver oposição e contradição entre elas. Por quê? Né? Então é óbvio que, em primeiro lugar, Santo Tomás, né, e aí é óbvio que vai haver influência, né, por um lado dos padres da igreja, o próprio Santo Agostinho, né, pseudo Dionísio Areopagita, mas também de Boécio, e principalmente não só elementos da tradição platônica, mas principalmente da tradição aristotélica, né, então ele vai pensar essa questão, essa temática, a partir de um certo diálogo com a tradição, não só cristã, mas também com a tradição filosófica que ele recebeu, né? Então você tem autores árabes que ele conheceu e discutiu com os textos desses autores, como Avicena, Averroes, né? Mas também da tradição judaica, como Maimônides, tá? A própria tradição que eu disse, cristã que eu disse, e a tradição filosófica pagã, né? Aristóteles. É muito comum as pessoas citarem isso, mas temos que tomar cuidado, porque às vezes, muitas vezes, o modo como se coloca, né, que
São Tomás simplesmente ficou repetindo Aristóteles, e isso não é bem assim, né? Ou seja, ele também, em alguns pontos e alguns elementos, ele dialoga e usa muitos elementos advindos da tradição platônica, né? Agora, no que diz respeito a essa discussão de fé e razão, é lógico que aí você já tem toda uma temática que no século III é mais presente, que é toda essa coisa da filosofia com a teologia. No contexto da patrística, né, essas delimitações de filosofia e teologia dos próprios conceitos ainda não estão tão estabelecidas. Mas, no século XIII, sim. Então, para São Tomás, evidentemente, que falar de filosofia é falar da busca da sabedoria, né, do conhecimento, da verdade, por intermédio da luz natural da razão. Ou seja, o filósofo é justamente aquele que argumenta, né, a partir do quê? A partir da luz natural da razão. Então, a partir da observação da própria realidade e usando a luz natural da razão, suas capacidades naturais, os argumentos apresentados pelo filósofo levam em consideração essas potências naturais, né? Então, são argumentos construídos, estabelecidos a partir dessas capacidades naturais da observação da realidade. Enquanto que o teólogo, ele também vai argumentar, né? A estrutura argumentativa também está presente ali. Porém, o teólogo vai usar argumentos usando elementos advindos da revelação, né? Da Bíblia, da tradição, enfim, a ideia de que Deus existe, Deus se revelou, e aí ele vai pegar informações, elementos advindos dessa revelação, da fé, né? E vai construir toda uma argumentação a partir dessas informações, desses pressupostos, né? Que foram tirados da fé, né? E da revelação que teria sido dada por Deus, presente na Bíblia, por exemplo, né? Na Sagrada Tradição. Então são dois procedimentos diferentes, ou seja, tem argumentos, estruturas argumentativas, tanto de um lado quanto do outro, mas aqui uma não pressupõe a fé, a outra pressupõe a fé na revelação, tá? E, portanto, ou seja, cada uma vai ter o seu objeto, cada uma vai ter o seu método, mas elas não se contradizem. Esse é o grande ponto, ou seja, tem que haver um diálogo, um respeito, porque Deus é um só, a verdade é uma só, né? E por que, né, essa que é a grande questão, por que que não poderia haver uma contradição, né? Tomás, ele vai colocar, ou seja, tem evidentemente algumas semelhanças do que ele diz, né, com aquilo que o Agostinho dizia, mas vai ter as suas particularidades também, né? Então, a ideia, por exemplo, de que foi Deus que nos criou, né? E Deus nos criou, nos deu a natureza racional, então, portanto, a luz natural da razão, a razão humana, ela funciona a partir de determinados princípios, de determinados critérios. E esses princípios que regem a razão, né, então, o princípio de identidade, não contradição, etc. Então, a razão humana, né, a lógica, o pensamento que a própria razão desenvolve, né, suas deduções, inferências, análises, tudo isso é feito a partir de determinados princípios que também estão inscritos na própria realidade. Então, esses princípios que regem a razão são os princípios que regem a própria realidade e que, no fundo, também estão profundamente vinculados a Deus, à sabedoria de Deus, né? Então, Deus criou todas as coisas com sabedoria, livremente, não era obrigado. Deus nos fez um ser racional e a própria realidade também é regida por determinados princípios. Então eu tenho a dimensão ontológica desses princípios e eu tenho essa dimensão desses princípios presentes na minha mente, na minha razão, né? E repito, tudo isso também está presente na sabedoria de Deus e Deus está vinculado também a esses princípios. Logo, se a razão humana for uma reta razão, né? Ou seja, se de fato o uso da razão for reto, respeitando esses princípios que regem tanto a realidade quanto o pensamento humano, ela vai chegar realmente àquelas verdades que são alcançáveis à razão. E, portanto, a razão humana, é óbvio que ela pode falhar, ela pode errar, mas ela erra justamente quando ela não é reta, ou seja, quando ela não
segue esses princípios, quando ela não respeita esses princípios, né? Então, quando a minha razão se equivoca, é porque de alguma maneira ela está indo contra aqueles critérios e princípios que regem tanto a realidade quanto a própria razão e o pensamento humano. E aí se estabelece a possibilidade, de fato, do erro, do equívoco, do engano. Mas se ela fizer uso de tudo isso de maneira reta, ela vai chegar realmente à verdade. Então, esses princípios que estão vinculados a Deus e a sabedoria divina, que é o fundamento de tudo isso, então ela não pode ir contra esses princípios. E eu não posso dizer que esses princípios são arbitrários, porque são expressão dessa sabedoria e estão presentes nessa sabedoria. Logo, né, na medida em que Deus está vinculado a esses princípios, e a partir disso ele também estabeleceu que a realidade e o pensamento humano está submetido a isso, a reta razão, quando respeita e obedece isso, ela chega realmente à verdade. Então, a verdade que ela atingiu realmente é verdadeira. Logo, se a verdade que a razão atingiu realmente é verdadeira, porque está de acordo com esses princípios que regem a realidade e o pensamento, que subsistem na própria sabedoria de Deus, que também está vinculada a isso, eu não posso ir contra essa verdade. E a verdade que a fé me ensina, né, que vem por intermédio da fé, que é proposto pela fé, também, né, não pode ser uma verdade que não é verdade. Por quê? Porque se foi uma verdade realmente revelada por Deus, e Deus não se engana e não engana, então a verdade presente na fé realmente é verdadeira. Então, se de fato as verdades de fé realmente foram reveladas por Deus, né, e não tem como ter engano aqui, e da mesma forma, as verdades alcançadas pela reta razão também não tem como ter engano pelos motivos que eu apresentei, não pode haver contradição ou oposição entre elas. Esse é o primeiro ponto que Santo Tomás vai chamar muita atenção, dizendo que se você disser que existe uma possibilidade de contradição, você está dizendo então que a reta razão se enganou. Mas como que a reta razão pode se enganar se ela está justamente operacionalizando a partir dos princípios naturais, né, que ela realmente deveria operacionalizar? E segundo, ou você está dizendo que as verdades reveladas também estão me enganando. Mas se foram reveladas por Deus, como é que pode se enganar? Então, não pode ocorrer, de fato, uma oposição e contradição. Mas uma segunda coisa que São Tomás também vai dizer é que Deus nos fazendo um ser racional, né, se de fato a gente fosse obrigado a lidar com coisas contraditórias de maneira bem intensa, a nossa razão perante coisas confusas e contraditórias, ela não consegue operacionalizar. Ela paralisa, né? Então, uma coisa é você fazer um certo tipo de análise dialética, no sentido de que eu estou analisando uma situação, analiso o seu oposto, vou ver um pró e contra, como São Tomás faz na Suma, para depois chegar a um certo tipo de resposta e ver qual é mais verdadeira. Então você vai analisando aspectos, né, onde tem argumento mais forte de um lado ou de outro. Outra coisa é quando você simplesmente afirma a contradição, defende a contradição. Então a nossa razão perante aquilo que é totalmente contraditório, aonde o A, né, anula, cancela justamente o seu oposto, ela fica, né, quando eu afirmo as duas coisas, onde uma anula a outra, a minha razão fica paralisada, a minha razão não consegue funcionar. Portanto, se realmente fosse assim, é como se Deus tivesse nos dado a razão para que a gente buscasse entender e compreender as coisas e não só captar no nível sensível e compreender no nível sensível, mas no nível também inteligível. Deus nos deu para isso, mas ao mesmo tempo, se Deus também tivesse dado coisas que se anulam e são contraditórias, isso seria uma coisa muito estranha, muito confusa e perversa, porque ele então nos estaria dando a razão para buscar o entendimento, mas ao mesmo tempo está dando duas coisas contraditórias que justamente paralisariam a razão, ou seja, impossibilitariam o próprio funcionamento da razão. Então a nossa razão perante o contraditório e o confuso, ela fica paralisada, ela não consegue entender nada, porque ela não consegue funcionar. Então, Tomás diz, isso também não teria sentido, né? Então, devido a essas questões, né, São Tomás vai dizer, realmente não pode haver
contradição, né, entre a verdade ensinada pela fé e a verdade ensinada, né, pela razão, né? E aí é evidente que ele vai procurar mostrar, né, por que foi conveniente, né? Ou seja, por um lado, a razão humana alcança determinadas coisas, né? Então, por isso que ele vai procurar mostrar também, ou seja, através de uma teologia natural, ele vai mostrar como que a razão humana, observando a realidade, baseada no próprio modo de conhecer do ser humano, né? Então todo o conhecimento humano começa pelos sentidos, né? Tem toda a dimensão sensível do conhecimento, depois o ser humano também é capaz de todo um conhecimento intelectual. Então é óbvio que se o conhecimento humano começa pelos sentidos, né? E eu não tenho acesso sensível a Deus, como é que eu vou ter conhecimento sobre Deus do ponto de vista do conhecimento natural, da luz natural, da razão, né? Por isso que ele vai dizer, não, nós partimos do efeito, né? Então eu olho para o mundo e para a realidade, vejo o efeito, né, do movimento, da causalidade, etc., e aí eu parto do efeito e vou remontando até a causa. Então, dessa forma, eu posso ir adquirindo um certo conhecimento natural sobre Deus. Então, aqui que vai se apresentar as famosas 5 vias de São Tomás, né, do movimento, da causalidade, da contingência, dos graus de perfeição, né, e da própria ordem, inteligibilidade e finalismo presente no mundo, né? Então veja que ele, de fato, disse, se levarmos em consideração a estrutura do ser humano, como que ocorre o processo do conhecimento humano, que começa sempre pelos sentidos, nós podemos ter um certo conhecimento sobre Deus. Lógico que um conhecimento limitado, né? A gente alcança que ele existe, que ele é uno, ou determinados atributos, né? Então, a partir das perfeições presentes no mundo, nas criaturas, eu consigo remontar ao perfeito em si mesmo, que é o próprio Deus, que é a fonte de qualquer perfeição. Então, essa vai ser digamos, a tese, né, e que São Tomás defende, né? O problema que ele vai dizer é que muitas vezes o ser humano é movido por toda uma arrogância, né, por toda uma soberba, né? E aí, por uma arbitrariedade, a pessoa simplesmente só aceita aquilo que a razão dela alcança, aquilo que a inteligência dela alcança, né? Mas São Tomás vai dizer até que ponto é razoável dizer isso, ou seja, só é real, só tem sentido, só existe aquilo que se submete à minha razão, né? Mas por quê? Né? Então, ele de fato também vai mostrar que o ser humano é capaz sim de conhecer as coisas, né? Mas se o nosso conhecimento não esgota, como ele diz, né? Se o meu conhecimento não esgota nem o que é uma abelha, como é que eu posso achar que eu tenho que eu posso ter um conhecimento que esgote a realidade divina? Então, evidente que uma coisa é você achar que eu não posso conhecer nada sobre Deus, e outra coisa é você achar que só é conhecimento se de fato eu conhecer tudo. Mas aí então, se fosse assim, eu não conheceria nada, porque o próprio conhecimento que nós temos de uma árvore, seja do que for, não esgota aquilo que ela é. Eu conheço a essência das coisas, eu consigo entender o que elas são e por que são do jeito que são, mas eu não conheço essencialmente, né? Porque, no fundo, eu não esgoto as suas possibilidades, não alcanço isso, tá? E, portanto, eu posso até ter um conhecimento, né? Realmente atingir uma certa compreensão e a verdade sobre Deus. Mas é óbvio que esse conhecimento natural, ele é limitado, né? Por isso, a necessidade da fé. Ou seja, Deus revelou verdades que a razão alcançaria, né? Porque se não tivesse revelado, provavelmente pouquíssimos atingiriam, por vários motivos. Então, por mais que essas verdades, há algumas verdades em relação a Deus, segundo São Tomás, que a razão alcança sozinha. Mas até essas verdades Deus também, de uma certa forma, revelou. Por quê? Porque poucos conheceriam, né? Porque leva muito tempo, nem todo mundo tem disposição, né? Por causa das paixões que muitas vezes nos dominam. Então ele vai elencando vários motivos, né? Mas ele também deixa bem claro que Deus também revelou verdades que a razão não alcança, né? E aderir a essas verdades que a razão não alcança não é ser negligente, não é ser irresponsável, não é nada disso, né? Mas ao contrário, ou seja, por que Deus revelou verdades que transcendem a própria razão? Porque, primeiro, se Deus não tivesse revelado verdades que a razão não alcança, o ser humano
só ficaria no plano natural e, portanto, ele só buscaria aqueles bens temporais, aqueles bens finitos e nada que fosse profundamente excelente e elevado. Então, na medida em que Deus revela verdades que vão além da própria razão, isso estimula a própria razão a ir além, a buscar coisas mais sublimes e mais nobres, né? E portanto, também a ter um conhecimento mais refinado sobre Deus e não ficar apenas baseado naquele conhecimento da razão natural, que é verdadeiro, mas é profundamente limitado. E aí, esse outro tipo de conhecimento baseado nessas verdades reveladas que transcendem a razão, ele é fundamental, porque nos ajuda a ter um conhecimento mais profundo, mais refinado sobre Deus. Então, baseado em tudo isso, Santo Tomás, então, vai, evidentemente, defender, né, que fé e razão, ou seja, por mais que eu tenha aqui uma linha e outra aqui, né, cada um tem o seu método e objeto, mas elas precisam caminhar juntas, né? E não pode se contradizer, por esses motivos que eu coloquei aqui. E esse modo de pensar, tanto de Santo Agostinho quanto de Santo Tomás, é evidente que influenciou muito a cultura ocidental. Até hoje, a Igreja Católica defende essa tese, né? Mas é óbvio que no mundo moderno e contemporâneo, né, desde o período da Renascença, mas também ali contexto da filosofia moderna, Descartes e outros, tudo isso foi sendo questionado, discutido. E hoje em dia a gente sabe que muitas vezes é uma grande polêmica, né? E muitos defendem que, na realidade, uma pessoa estudiosa, esclarecida, ela necessariamente não teria fé. Mas será que é isso mesmo? Né? Será que a partir desses pontos que Tomás coloca, que Agostinho coloca, nós não somos levados, talvez, a, pelo menos, refletir um pouco e perceber que as coisas não são tão simples assim? Agora, do ponto de vista prático, como cultivar isso na nossa vida? Olha, tanto Agostinho quanto Tomás vão defender abertamente a importância do estudo, de uma vida de estudo, em primeiro lugar, no sentido muito basilar, de ler, de pensar e meditar sobre aquilo que você lê, né? Então é óbvio que toda a questão aí da gramática, de uma capacidade de analisar as coisas está pressuposta. Então, para você cultivar a razão, né, você precisa cultivar uma vida intelectual. E uma vida intelectual não é no sentido de que você vai ser mestre, doutor, mas é cultivar a vida da inteligência. Cultivar o hábito, né, de você pensar, de você refletir, né? Então, antes de tomar decisões, antes de expressar opiniões, antes de emitir juízos, né, criar esse hábito de meditar, refletir, analisar, ponderar as coisas. E é lógico que determinadas virtudes podem ajudar muito nisso, principalmente a virtude da prudência. Tá? Então a vida de estudo, né, uma educação da inteligência, da vontade, tudo isso ajuda a cultivar essa questão da razão, né, e mostrando como isso é fundamental na nossa vida. Agora, a minha razão não pode ser uma razão soberba. Eu não posso cair no problema da prepotência, da arrogância, de achar que eu sou capaz de uma coisa que eu não sou capaz, ou que o meu conhecimento esgota tudo, ou que eu só aceito é real aquilo que se submete à lógica da minha razão. Isso é complicado, né? A grande questão aqui, né, é que devemos realmente buscar a virtude da humildade. E junto com isso, devemos exercitar a nossa fé. Então, é preciso cultivar tanto a razão pela fé. Cultivar a razão por intermédio dos meios que eu acabei de falar. E como que eu cultivo a fé? Evidente, pela vida sacramental, em primeiro lugar, né? Principalmente aqueles, né, que já são batizados, são católicos, né? Ou seja, ir à Santa Missa, questão do sacramento da Eucaristia, né? Mas da confissão antes, se eu estou ali em pecado grave, mortal, né? Então, o primeiro ponto é esse, mas também a meditação das Sagradas Escrituras, né? A vida de oração, ela é extremamente importante. Eu preciso orar, eu preciso ter momentos durante o meu dia que eu paro, que eu falo com Deus, né? Que eu medito as Escrituras, que eu faço uma leitura espiritual. E aí isso daqui é um pouco diferente da reflexão, porque quando eu estou estudando, quando eu estou lendo, quando eu estou refletindo e analisando, sou eu, né, que estou ali no comando, sou eu que estou no processo, né, tentando desenvolver a minha razão. Quando eu vou cultivando a fé, né, na oração, óbvio que tem momentos que sou eu que estou falando com Deus, né?
E tem momentos que Deus está falando comigo. A meditação nesse contexto mais oracional, ela é interessante por quê? Porque não sou eu tanto que estou falando com Deus. Então quando você lê a Bíblia, as Escrituras, e fica ali meditando, né, no silêncio, você está usando evidentemente a sua razão, mas naquele momento não é tanto uma reflexão que você está fazendo. Você está numa postura de meditação no sentido de tentar ver o que Deus está falando para você. Por isso a importância do silêncio, né? Por isso a importância desse momento. Então são dessas formas, dessas maneiras que nós vamos cultivando uma vida da razão, uma vida da fé, e uma vai ajudando a outra. E é isso que vai compondo a verdadeira vida intelectual, junto com a busca das virtudes, cada um no seu estado de vida, de uma maneira muito simples, né? E de acordo evidente com a sua realidade, com as suas capacidades. Mas é através disso que nós vamos realmente atingindo cada vez mais, me parece, uma maturidade, né, psicológica, uma maturidade afetiva, uma maturidade intelectual e uma maturidade espiritual. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um forte abraço e até uma próxima vez.